Boa noite, irmãos. Chegou a hora de compartilharmos a palavra do Senhor com você nesta noite. E eu queria te convidar a abrir um texto bem conhecido da Escritura, o Salmo de número 137. Salmo de número 137. Abra aí na sua casa e acompanhe a leitura. O título é Saudades da Pátria. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém à minha maior alegria. Somente até aqui. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós te bendizemos pela tua palavra lida, queremos te louvar por ela e pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha trazer-nos a instrução, a orientação para as nossas vidas, de modo, Senhor, que vivamos de modo santo, agradável a Ti, que vivamos com os nossos corações postos no Senhor e com os nossos olhos olhando a Tua redenção. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, existiu entre nós no século XIX um brasileiro que foi bem famoso. O nome dele é Antônio Gonçalves Dias, um maranhense, filho de um português com uma brasileira. E esse rapaz, aos 15 anos de idade, ele foi mandado para Portugal, para a cidade de Coimbra, para estudar, se capacitar. E ele foi uma pessoa muito importante na literatura brasileira, né? Ele ficou lá em Portugal de 1838, né, até 1845. Ficou alguns anos lá. Como eu falei, foi para lá aos 15 anos. Ele voltou para o Brasil advogado. Ele não foi só advogado, ele tornou-se um grande poeta, um grande escritor, jornalista, etnógrafo, e foi um homem brilhante, que teve assento até na Academia Brasileira de Letras, lá na cadeira número 14. Mas este homem, ele, 2 anos antes de se formar, ele escreveu um poema muito conhecido em geral dos brasileiros. Em 1843, influenciado pelo movimento romântico lá na Europa, e também motivado por um sentimento de saudade que ele nutria, de nacionalismo, de um Brasil recém-independente, libertado da coroa portuguesa, né? E ele, tomado por essa saudade da pátria, ele compôs o famoso poema chamado Canção do Exílio. E esse poema é um poema carregado da saudade de alguém que não via sua terra há vários anos. Um poema de memória aguçada, que evocava os valores de um país cheio de vida, de um país de experiências maravilhosas e de uma natureza exuberante. A Canção do Exílio diz assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores, que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Talvez seja até difícil chamar essa experiência de Gonçalves Dias de um exílio, porque, afinal de contas, foi por opção. Ele foi para lá para estudar, os pais mandaram, mas uma coisa é certa, e a gente pode identificar no poema: essa questão da saudade que ele demonstra pela sua terra, pelo seu povo, pelos seus valores, pela sua identidade em si. O Salmo 137 é um texto muito semelhante nesse quesito, na questão da saudade. Muito semelhante a esse poema chamado Canção do Exílio. Entretanto, é um texto carregado de um contexto muito dramático.
ainda que um contexto de muita saudade, mas infinitamente dramático. Um texto carregado de realismo e em nada romântico. Essa experiência do exílio do povo de Israel fora, na verdade, uma enorme tragédia. E é muito importante nós revisitarmos esse capítulo da história de Israel. O exílio para Israel significava sempre o juízo de Deus. Foi o desdobramento histórico de sua desobediência e do seu esquecimento de Jeová. Um ato do governo soberano e da providência do Senhor. A rebeldia e a dura cerviz dos líderes de Israel e do próprio povo os levou ao cativeiro. E a queda dos reinos de Israel e dos reinos de Judá aconteceu por esta rebeldia, por esta infidelidade, por esta atitude diante de um Deus que cuidava deles. Eles se esqueceram do Senhor. O livro de 2 Reis, lá no capítulo 17, conta um pouco das razões da causa do cativeiro. Lá no capítulo 17, versos 7 a 14, está escrito assim: tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocar o Senhor à ira, e serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis essas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais, e que vos ensinei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos. Antes, se tornaram obstinados, de dura cerviz, como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Portanto, irmãos, nós vemos que Deus, em sua providência, utilizou os povos vizinhos, conduziu os povos vizinhos a oprimirem e a executarem juízo sobre Israel. O livro de 2 Reis conta a história desses dois reinos num período de algumas centenas de anos. Ele começa contando, por volta de 850 a.C., a história dos reis do Reino do Norte e do Sul, mas ele vai até 722 a.C., com a queda de Samaria pelos assírios, quando o Reino do Norte foi levado ao exílio, foi levado em cativeiro para a Síria. E o livro de Reis continua a história, chegando até o Reino do Sul, por ocasião, quando os babilônicos invadiram Jerusalém, e assim tomaram aquela cidade e levaram cativa para a Babilônia. Por volta dos anos 505 a 586, o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu Jerusalém e levou a todos ali. Nós vamos ver alguns textos que nos relatam detalhes sobre isso, mas é exatamente sobre este exílio, o exílio da Babilônia, que o salmo que lemos, o Salmo 137, trata. A destruição de Jerusalém, ela foi seguida pela deportação de grande parte do povo de Judá, inclusive a elite. Foi para o cativeiro, marcando um momento decisivo da história israelita, né? O próprio livro do profeta Daniel nos conta essa história. E essa foi uma história também predita pelo profeta Jeremias. Nós lemos lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 25, 8 a 12, esse relato. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores, e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz do folguedo e a da alegria,
a voz do noivo e a da noiva, e o som das mós e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Irmãos, o quadro do exílio de Jerusalém foi horrendo. A experiência foi terrível, porque Nabucodonosor levou cerca de 10.000 pessoas, entre os príncipes, entre homens valentes, diz lá em 2 Reis 24, entre os artífices, os ferreiros, ninguém ficou, só sobrou na cidade quem era pobre. E uma leitura cuidadosa do livro de Lamentações de Jeremias mostra o caráter e a profundidade desse horror vivido, experimentado por essas pessoas, porque muitos viram pessoas morrendo de fome nas praças, nas ruas, viram as mães comendo seus filhos. Irmãos, foi uma desgraça nunca antes vivida por aquele povo, mas o exílio tinha um propósito, o reencontro com Deus, e Jeremias diz isso muito claramente, lá no capítulo 29, nos versos 10 a 13, Jeremias diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia os 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa vontade, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei, prestem atenção, Deus dizendo para o povo, através de Jeremias, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então esse era o contexto, mas o que eu queria nessa noite meditar com os irmãos é olhar para essa história do exílio, para esse Salmo 137 e extrair, dentre várias perspectivas que o Salmo nos traz, 3 perspectivas. Eu queria fazer 3 considerações sobre este Salmo e extrair dele lições para nós. A primeira consideração que eu queria fazer é que no exílio somos confrontados com nossas memórias. No exílio somos confrontados com nossas memórias, sejam elas boas, sejam elas ruins. O verso número 1 do Salmo 137 diz: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Irmãos, essa memória do povo era doída. Eles choravam lembrando de Sião. Sião, que outrora havia sido uma cidade formosa. E quando lemos Sião, temos que entender que ele está se referindo à cidade maravilhosa de Jerusalém. Sião era o verdadeiro lar, Babilônia era apenas uma moradia interina. Sião era a cidade dos palácios, a cidade de Davi, a cidade do templo, que marcava a presença de Javé entre os israelitas. Era a cidade do sacrifício, do Yom Kippur, do dia do perdão. Era a cidade do Pessar, da Páscoa, a cidade das festas, para onde fluía todo o povo cantando aqueles salmos de romagem, aqueles salmos chamados salmos dos degraus, quando eles viajavam em romaria à cidade santa. E esses salmos, são os cânticos de Sião. Dentre os cânticos de Sião estão esses salmos certamente, que é o Salmo 120 a 134. Salmos que aquele povo cantava dizendo: eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que é o Salmo 121. Sião era a cidade do Shalom, era a cidade da paz entre os muros, era a cidade da prosperidade dos palácios, das portas de bronze e das trancas de ferro, a cidade que não se abalava, porque aquele povo cantava: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, ou o monte em Sião, que não se abalam firmes para sempre. Salmo 125. Irmãos, esta memória é confrontada com a desgraça registrada pelo profeta Jeremias, quando da invasão da Babilônia. E Jeremias conta detalhes no livro de Lamentações, capítulo 1, verso 4, onde ele diz que os caminhos de Sião estão de luto,
porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Um pouco mais adiante, no capítulo 1, verso 19, Jeremias diz: chamei os meus amigos, mas eles me enganaram, os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade, quando estavam à procura de mantimento para restaurar as suas forças. Irmãos, os anciãos, os líderes, os sacerdotes morreram ali, morreram de fome. Mais adiante, o registro é muito triste em Lamentações 2, 5 a 7. E essa lembrança estava na cabeça daquele povo. O texto diz: tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas, multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação, demoliu com violência o seu tabernáculo como se fosse uma horta, destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento as festas e o sábado, e na imaginação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor do seu altar e detestou o seu santuário, entregou nas mãos do inimigo e os muros dos seus castelos. Mais adiante, ele diz que aquela cidade se derramou como água, e aquelas pessoas sofreram pela vida dos seus próprios filhos, lá no capítulo 2 mais adiante, que desfaleciam a fome na entrada da cidade, na entrada das ruas. As mulheres, no verso 20, capítulo 2, verso 20 de Lamentações, as mulheres comiam o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho, diz o texto. Irmãos, o texto do Salmo também diz que aquele povo se acampava às margens do rio. E quando pensamos em Babilônia, sabemos que na Babilônia havia um rio, o rio Eufrates, entre outros rios. Eufrates era o principal. E ali, eles se reuniam, talvez para celebrarem a sua lembrança, celebrarem a sua cultura, celebrarem o seu povo. E era muito comum entre os judeus procurarem lugares de águas fluentes, onde havia abundância de águas, por questões cerimoniais, porque todo culto era antecedido por uma limpeza, por uma lavagem, que eles mesmos procediam cerimonialmente. E é bem provável que estes homens tivessem levado suas harpas de Jerusalém consigo para o exílio, para de alguma forma manterem o culto ao Senhor, de forma que aquele remanescente que ainda tinha fé cultuasse a Deus. Portanto, irmãos, a primeira experiência daquele povo é lembrar-se das desgraças contrastadas com as maravilhas daquela cidade. É uma sensação péssima, é uma sensação de desalento, um confronto com o seu passado, um peso no coração. Mas uma segunda perspectiva do exílio, se por um lado ele nos confronta com as nossas lembranças, o exílio nos confronta também com as nossas provações e dificuldades. Os versos 3 e 4 do Salmo 137 vão nos dizer: pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? São vários os comentaristas, irmãos, que afirmam que essa atitude do povo babilônico para com os israelitas era uma atitude de zombaria. Não era possível aos judeus louvarem o seu Deus misturados com os babilônicos numa terra estranha, na presença de estranhos e impuros cerimonialmente. Então era uma situação de dificuldade, onde eles eram oprimidos e obrigados a cantar, um canto forçado, um louvor forçado, quebrando os seus preceitos. Os opressores provavelmente zombavam deles, dizendo: cantem os seus hinos de Sião, que falam do seu Deus, da sua bondade. Aliás, seu Deus onde está? Ele cuida de você? Porque vocês estão passando por isso? Onde está o seu Deus?
Era uma situação de muita provocação. Imaginem por um momento, irmãos, a dor daquele povo, olhando para a sua condição, não conseguindo discernir a mão de Deus guiando suas vidas, a despeito das promessas que haviam sido dadas no passado. Que desgraça era essa sensação de desamparo em meio à tribulação, ter essa sensação de que nada podia mudar, porque eles estavam subjugados a uma nação muito mais forte e muito mais poderosa. Mas nós precisamos lembrar que no início do cativeiro, Deus havia prometido por boca de Jeremias, do profeta, a restauração. Mas como saber se essa restauração aconteceria? Porque já estava passando muito tempo e a restauração não chegava. Tudo o que viam no cativeiro era provação. Como estarem alegres diante das pessoas se os dias eram difíceis, irmãos? Eles ainda não tinham entendido aquilo que havia sido declarado por Neemias muitos anos depois, que é aquela frase que diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Eles não tinham entendido isso ainda. Isso Neemias disse durante já a restauração do templo, já no tempo em que Jerusalém havia sido restaurada, depois do exílio. Eles se esqueciam das palavras do próprio rei Davi, que dizia no Salmo 30, porque não passa por um momento a sua ira de Deus. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Aqueles irmãos, confrontados com a sua provação, não conseguiam processar e lembrar das promessas. Mas, irmãos, há um terceiro aspecto, e esse, eu diria, é o principal desse episódio, e é o que eu quero, na verdade, usar como sendo o nosso suporte nessa meditação. E o aspecto é o seguinte: no exílio, é no exílio que nós encontramos com aquilo que é essencial. O texto, no verso 5 e no verso 6, diz assim: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. O autor do Salmo arroga para si o mal e a morte, se por acaso ele viesse a se esquecer de Jerusalém, se por acaso viesse a se esquecer de Sião. Sião, meus queridos, era sinônimo de bênção, era o lugar da bênção, do deleite de Jeová. Por mais que tivessem uma lembrança dolorosa e fossem confrontados com a sua provação, jamais podiam se esquecer das bênçãos de Sião. Sião era o centro da vida israelita, pois ali estava a presença de Jeová, era o centro do existir. Sião era o lugar onde Jeová, Javé, ordenava a sua bênção. Salmo 133, 3. O exílio, meus irmãos, foi um instrumento de Deus para a manifestação da sua graça e restauração, e para que o seu povo entendesse o que é essencial, que Deus quer ser o dono do coração do seu povo, e que não tivessem outros deuses, outras motivações. O capítulo 29 de Jeremias, mais uma vez, nos diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Meus irmãos, o cativeiro foi o lugar onde o povo teve que aprender que Deus é um Deus relacional, que Ele deseja ouvir as suas orações e gravar o seu nome em seus corações. O cativeiro é o lugar onde Deus ensinou que de Sião viria a redenção, pela boca do profeta Isaías, muitos anos antes, no capítulo 59, verso 20. O cativeiro é o lugar onde o profeta diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas não têm fim, se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Irmãos, o cativeiro é o lugar para olharmos para Sião, e eu queria concluir aplicando isso às nossas vidas. Como poderíamos aplicar isso
no nosso dia hoje, no século 21. Irmãos, nós estamos no exílio, estamos em Babilônia, e há muitas semelhanças, se você quiser comparar. Desde que os nossos primeiros pais romperam com o Senhor, lá no Éden, em rebeldia, nós fomos expulsos do paraíso em Adão, nós fomos expulsos de Sião, e vivemos exilados, experimentando uma jornada difícil, marcada pela opressão, pela dor do aguilhão da morte, pelo jugo do pecado, por uma peregrinação que parece não ter fim. Colhemos os frutos de um mundo caído e longe de Deus, uma sociedade fria e sem Deus no coração, uma humanidade desfigurada e bestializada. Vivemos momentos marcados pela saudade da nossa pátria, saudades de Sião, nossa Jerusalém espiritual, o nosso lar. Nós somos hostilizados por aqueles que nos perguntam: teu Deus onde está? Passamos pelas mesmas aflições dos ímpios, vulneráveis a todas as mazelas humanas. Somos sujeitos às tiranias dos governantes, às balas perdidas dos confrontos, às mortes por Covid. Nós vivemos um cronos que parece levar uma eternidade, irmãos. Um cativeiro de 70 anos que parece não passar, muitas vezes achando que o Senhor se faz demorado. Irmãos, é neste cativeiro que podemos contemplar com os olhos da fé a redenção esperada em Jesus Cristo. É neste cativeiro que deixamos para trás as coisas velhas e focamos na novidade de vida. É neste cativeiro que descobrimos que o viver é Cristo e o morrer é lucro. É neste cativeiro que insistimos em cantar os cânticos de Sião, os cânticos de livramento. Insistimos em dizer que a alegria do Senhor é sim a nossa força. O louvor do Senhor habitará sempre nos nossos lábios. É neste cativeiro que nós constatamos que o Senhor é fiel em todas as suas promessas. Portanto, não desanime, não desista, não jogue a toalha. Por mais que as lembranças sejam difíceis e as provações sejam duras, olhe para Sião. Cante os cânticos de Sião, confie no Senhor Jesus, Ele vem nos buscar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor edifique a sua vida e anime o seu coração. Vamos orar mais uma vez. Deus, aplica a Tua palavra aos nossos corações, obrigado por ela. Pedimos que ela seja a força do nosso existir, que ela alimente a nossa alma e que nos leve, Senhor, a andarmos em novidade de vida, olhando para Sião, aguardando o nosso Redentor. Louvado seja o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.